Graça e paz, eu sou o pastor Adauri, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Carapebus. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão visitando o nosso site, que está inaugurando hoje. E queridos, eu quero nesta tarde poder compartilhar com vocês algo da Palavra de Deus que tem sido o nosso lema na nossa igreja. Eu tenho estudado muito sobre a igreja e acredito cada vez mais que a igreja de Jesus Cristo é o canal que Deus tem usado para resgatar muitas vidas. Mas é interessante também nós entendermos que há um complô muito grande envolvendo as esferas malignas tentando destruir a sua igreja. Infelizmente muitos têm entrado por esse caminho, têm se desvirtuado, tem se deixado levar pelos desejos da carne, pelas concupiscências da carne. E eu estava estudando a Palavra de Deus na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1. E quando eu deparo com o que Pedro escreve, eu vejo o retrato da igreja hoje. E eu queria compartilhar com você, bem rápido, em alguns minutos, aquilo que Pedro fala para nós também no dia de hoje. Ele falou nessa epístola àquela igreja, e eu queria compartilhar porque o ensino de Pedro vale tremendamente também para o dia de hoje. A segunda epístola de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, nos diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando a nós também nos dias de hoje. E ele saúda a igreja quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, e nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Pedro é muito claro. Pedro ele deixa para nós este ensinamento, dizendo que como apóstolo de Jesus Cristo, ele está nos conclamando para que nós possamos viver esta fé que Deus exigiu que nós, como cristãos, vivêssemos. Ele diz que essa paz, essa graça de Deus que excede todo entendimento, fossem multiplicadas pelo conhecimento de Deus. E aqui, nessa palavra, conhecimento de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo, está a chave, não apenas do nosso viver diário, mas também a chave do nosso contentamento. Ou seja, Deus tem nos chamado para viver segundo a sua graça, segundo a sua paz, e ela, uma vez sendo conhecida, ela seria multiplicada cada dia mais. E Pedro diz que quando nós conhecemos aquele que nos chamou, ou seja, quando nós temos pleno conhecimento daquele que nos chamou,
com certeza algumas coisas elas vão acontecer na nossa vida cristã. Então ele diz, olha, diligentemente vocês possam acrescentar à vossa fé a virtude acrescentar a sabedoria ou ciência, a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Vocês percebem? Vocês conseguem entender como há aqui uma crescente na vida daquele que teme e vive segundo a vontade de Deus? Pedro diz, olha, vocês precisam cultivar essas coisas, porque se vocês cultivarem essas coisas, se em vós houver essas coisas, ou seja, se essas coisas abundarem na vida de vocês, vocês não serão estéreis, ou seja, darão muitos frutos, porque o conhecimento de Jesus Cristo será sempre abundante na vida de vocês. Aí Pedro, ele faz uma analogia, né, com a esterilidade, porque ele diz o seguinte, aqueles em quem não há essas coisas, que coisas? Diligência, fé, virtude, ciência, temperança, paciência e piedade. Então Pedro diz, aquele em quem essas coisas não existem, essa pessoa é cego, não consegue enxergar nem de longe as promessas de Deus para a sua vida. Aqueles que não têm na sua vida essas coisas, Pedro diz que se esquecem da purificação dos seus antigos pecados. Por que antigos pecados? Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então Pedro diz, olha, você precisa enxergar na sua vida aquilo que Deus está fazendo, ou aquilo que Deus quer fazer. Mas se você não consegue entender isso ou enxergar, você é cego. Você se esquece da purificação do seu pecado, ou seja, você se esquece quem foi que pagou o preço pelo seu pecado. E quem pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 10, do capítulo 1, Pedro diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Não só a vocação que Deus, em Cristo Jesus, nos concede, mas também a nossa eleição. Porque nós fomos eleitos para a salvação, fomos escolhidos desde o princípio para sermos salvos, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio santo e real. E Pedro diz, olha, se vocês fizerem isto, como igreja, nunca, jamais tropeçarão. E não vai faltar oportunidade. Não vai faltar motivo que o diabo coloque em nossas vidas ou adiante de nós, em que nós não possamos tropeçar, ou cair, ou errar. Então Pedro, ele coloca no versículo 10, e com esta palavra eu quero encerrar esta pequena reflexão para você nesta tarde, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Porque se você entender que essas coisas precisam estar na tua mente, no teu coração, você jamais tropeçará. Você jamais tropeçará. Você será coluna do templo de Deus. Você será alguém que será sustentado pelos braços poderosos do nosso Deus. Então, meu irmão, alegre-se nisto. Fortifique-se nisto. Deus tem promessas maravilhosas para nós como igreja. E Ele nos garante que se eu desenvolver na minha vida
a diligência, a fé, a virtude, a sabedoria, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal e a caridade, com certeza eu vou desenvolver um caráter cristão firme e que nada e ninguém nos fará tropeçar. Então, meu irmão, você que está ouvindo essa reflexão, participando do nosso canal na web, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda não adquiriu essas virtudes, ou se algumas delas estão faltando na sua vida, cuidado. Você pode tropeçar, cair e tombar. E às vezes o levantar pode ser muito mais difícil do que desenvolver essas questões em nossas vidas. Então que Deus te abençoe e que você possa desenvolver esse caráter cristão firme na sua vida e seja um crente fiel, firme e dedicado ao Senhor. Graça e paz. Até a próxima reflexão.